Caro presidente desta sessão, senador Mozarildo Cavalcante, senhores senadores, senhoras senadoras, nossos telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado, queria fazer uma saudação especial ao prefeito de Fazenda Vila Nova, do meu estado, meu correligionário José Luiz Sense, e à vereadora, a única mulher eleita em Teutônia, um progressista município de imigração alemã, no Vale do Taquari, a nossa vereadora Mareli Vogel, do meu partido. Parabéns pela sua eleição. E é bom que esteja aqui, porque o tema que eu vou falar tem tudo a ver com o prefeito que está terminando o mandato. Senador Mozarildo, senadores, no mês de outubro, tive a oportunidade de acompanhar uma comitiva da Confederação Nacional dos Municípios, liderada pelo seu líder, Paulo Zielkowski, a uma audiência com a ministra Ideli Salvati, para mostrar a ela, passada a eleição, a audiência foi no final de outubro, da situação, eu diria, crítica, para não dizer calamitosa, das finanças da maior parte dos municípios brasileiros. A ministra Miriam Belchior, numa audiência no dia 30, disse que há um entendimento claro dentro do governo, há um momento delicado, porque alguns municípios estão passando. Eu penso que a ministra subestima o tamanho da crise. Não são alguns. Para se ter uma ideia, nós temos 5.565 municípios. Se nós considerarmos que quase 3.000 prefeitos que estão deixando os cargos agora correm o risco de ficarem como ficha suja porque não podem cumprir a lei de responsabilidade fiscal, ora, 3.000 prefeitos dos 5.565 dá quase 70% ou 80%. No meu estado, hoje, o jornal Zero Hora mostra que, para conseguir fechar as contas do último ano de mandato, este 2012, administrações estão demitindo todos os cargos em comissão, cortando gastos e reduzindo serviços. Sem ter de onde tirar dinheiro para saldar as dívidas, 80% das prefeituras gaúchas, de um total de 496, mais precisamente 395 prefeituras, adotam medidas drásticas, corte de pessoal e de serviços para não fechar o ano e o mandato no vermelho. O caso mais recente é de uma cidade onde é a sede da GM, a fábrica da General Motors, Gravataí, na região metropolitana, que exonerou 60 cargos em comissão, cortou 250 estagiários, suspendeu metade das horas extras e reduziu gastos, olha só, com a varrição das ruas, manutenção e limpeza da cidade. Ora, isso é saúde pública também. O problema, conforme o presidente da entidade que representa os municípios gaúchos, Ari Vanazzi, prefeito de São Leopoldo, é generalizado. Na origem, todos sabem, está a queda da transferência federal via Fundo de Participação dos Municípios, FPM, que é estimada em 100 milhões no segundo semestre, só no meu estado. O pedido que foi apresentado à ministra Ideli Salvati, lá em outubro, foi pelo presidente da Confederação Nacional dos Municípios, para o país inteiro, a liberação seria de um extra de 1 bilhão e 500 milhões de reais. Porque houve também, e para a maioria dos municípios brasileiros de até 5 mil habitantes, a principal fonte de receita, senador Tomás Correia, é o FPM. Porque eles não têm IPTU, eles não têm outros impostos que possam, outra arrecadação, outra receita, a não ser o Fundo de Participação. Quando o governo faz uma desoneração de automóveis, linha branca, ele tira o IPI da composição do fundo. E aí cai a receita. Agora, o prefeito deixa de cumprir uma lei, não por sua culpa, mas por culpa do governo central, que reduziu unilateralmente essa receita. Fez uma festa com o chapéu alheio. Então, a situação é, pode-se dizer, o mínimo crítica. Se o governo federal imediatamente não ajudar
no caso do Rio Grande do Sul, 395 prefeitos, vão virar ficha suja e deixar débitos para os seus sucessores. Nacionalmente, são 3.000 prefeitos que ficarão ficha suja, não por sua culpa, mas simplesmente porque no meio do jogo houve uma queda substancial da sua receita provocada pelas medidas do governo federal. Isso já aconteceu no passado, no governo do presidente Lula, quando uma crise semelhante, a crise que agora a Europa está, digamos, tendo consequências na economia brasileira, e o governo, por causa da crise norte-americana, acabou adotando mesmas medidas de estímulo à produção, à redução dos custos, e teve que socorrer os municípios naquela época, em 2008, 2009, também com aporte, no caso, naquela época, de 2 bilhões de reais. Com muita alegria, concedo a parte ao senador Tomás Correia. Senadora Ana Amélia, Vossa Excelência aborda um problema que não é do Rio Grande do Sul apenas, é do país inteiro. Imagine, Vossa Excelência, os estados menores, os estados mais pobres. Estou aqui abrindo a internet, estou vendo aqui, governo suspende obra por falta de dinheiro. Isso no meu estado de Rondônia, governador Confúcio Moura. E parece até que nós combinamos. Eu estou fazendo daqui a pouco um pronunciamento, logo após Vossa Excelência, em que estou mostrando que o estado de Rondônia perdeu 150 milhões de reais em face dessas desonerações tributárias para a linha de automóveis. Farei isso daqui a pouco. Mas queria aproveitar para exatamente me solidarizar com Vossa Excelência, me solidarizar com o povo gaúcho e também com todos os prefeitos desse país inteiro. O meu estado também tem passado essas mesmas dificuldades. O prefeito da minha cidade, onde eu moro, no município de Jaru, está tentando fechar as contas e não está conseguindo. Está parando obras, o prefeito Jean de Oliveira está fechando obras, está encerrando obras, cortando cargos comissionados, está, enfim, fazendo o que não gostaria de fazer no final de ano, de mandato, é o último mandato, é o último mês de mandato. Mas tem que tomar todas essas medidas impopulares, e veja aqui o prefeito da cidade gaúcha, da terra de Vossa Excelência, certamente deve estar aqui passando apuros, porque tem que tomar medidas impopulares. Mas o importante é que está tomando. Mas o que me preocupa é que esses prefeitos amanhã vão responder perante o Tribunal de Contas e perante a própria Justiça, até por possível improbidade administrativa, por culpas que não são deles. E vejo que Vossa Excelência fala da maioria dos municípios, mas também pode incluir, sem dúvida nenhuma, Excelência, alguns estados brasileiros. E aqui eu incluo o estado de Rondônia, que Vossa Excelência conhece muito bem, já esteve nos honrando com a sua presença lá, que está perdendo no ano de 2012, 150 milhões de reais. Portanto, é mais um estado que está a perder recursos, perder receitas em face das isenções. Precisa que o governo tome medidas necessárias e urgentes para compensar tanto os municípios quanto os estados de forma emergencial. Parabéns, Vossa Excelência, desculpe pela interrupção. Não, é extremamente valiosa a sua parte, senador Tomás Correia. Eu conheço o Rolim de Moura, tive o prazer de conhecer, uma excelente cidade e, de fato, esse é um problema nacional, não é de poucos, como disse a ministra Miriam Belchior, não é poucos casos, é a maior parte. Ora, dos 5.565 prefeituras, 3.000 correm o risco de ficar ficha suja, não porque não queiram pagar, porque não podem pagar, porque a receita foi cortada por uma decisão unilateral do governo federal. Então, não é possível essa convivência. Estamos discutindo aqui a questão do Pacto Federativo e essa situação é intolerável, insustentável. O efeito colateral é exatamente a queda do serviço para a comunidade, porque quando o senhor deixa de prestar o serviço, por exemplo, de limpeza das ruas, o mato começa a crescer, o problema da proliferação de animais, de ratos, de baratas e tudo que isso decorre para a saúde pública do município. E é triste tudo isso, porque nós estamos até vendo prefeitos que não podem sequer tapar buraco das ruas das suas cidades. Diz o prefeito municipal da Fazenda, lá de Gravataí, que eles foram obrigados a reduzir em 40% os contratos de prestação de serviço, simplesmente porque não há mais recursos. O secretário municipal da Fazenda, Luiz Zafalon, que declara isso. Na vizinhança, o cenário não é diferente. Em Alvorada,
outro município da região metropolitana, cancelou a Feira do Livro para economizar. Cachoeirinha, também na região metropolitana de Porto Alegre, mandou 200 cargos em comissão, embora e acabou com as funções gratificadas. Mesmo cidades ricas, como Canoas, do meu amigo Jairo Jorge, terão de lidar, e da nossa vice-prefeita Beth Colombo, do meu partido, com muita honra, com perdas importantes que podem chegar a 15 milhões de reais na queda da arrecadação. E de um município na região metropolitana e que é altamente industrializado. No interior, nas zonas rurais, aumentam os problemas, porque além do FEM ser a principal fonte de arrecadação, os municípios tiveram um problema com a seca, muito sério. E aí a economia foi deprimida, não houve crescimento, queda na arrecadação e a prefeitura foi chamada a fazer mais obras do que aquilo que estava previsto. O próprio presidente da Associação dos Municípios da região Celeiro, Jair Schmidt, diz que o quadro se agravou em função da seca que aconteceu. Nossa região, aquela região chamada Amuceleiro, não é industrializada e dependemos muito do fundo de participação. Para piorar, ainda tivemos 6 meses de estiagem e quem pagou a conta foram as administrações municipais. Essa verba está fazendo muita falta. Até o fim de dezembro, o governo do Estado se comprometeu a transferir 150 milhões aos municípios. Mas a situação financeira do Estado também não é lá essas coisas, porque também o Estado perdeu receita. O valor, porém, é considerado insuficiente pelos municípios. Por conta disso, a Federação dos Municípios do Rio Grande do Sul espera uma sinalização da União prometida para amanhã. Aliás, a expectativa do prefeito Ari Vanazzi, do Partido dos Trabalhadores de São Leopoldo, que preside a entidade gaúcha, é de que a presidenta Dilma Rousseff se sensibilize e libere pelo menos 313 milhões de reais, isso agora em caráter emergencial, para socorrer os prefeitos em apuro. Essa situação é uma situação que está ligada à queda dos repasses do Fundo de Participação, cuja receita é composta pelo Imposto de Produtos Industrializados, o IPI, que foi reduzido pelo governo para beneficiar automóveis, linha branca. Tudo são medidas ótimas, oportunas, caiu o preço, a economia manteve-se ativa, mas impactou negativamente sobre as contas dos municípios. Segundo a FAMURGS, a queda pode chegar, no caso do Rio Grande do Sul, a 570 milhões de reais só do FPM. Como o orçamento da maioria das prefeituras depende basicamente desse fundo, está faltando dinheiro para quitar as dívidas e fechar essas contas. Se não conseguirem resolver o problema, os prefeitos poderão ser enquadrados na Lei de Responsabilidade Fiscal e mais, na Lei da Ficha Limpa. E o que significa dizer isso? Que ficarão inelegíveis para as próximas disputas eleitorais, para as próximas eleições. Correm o risco de responder por improbidade administrativa e perder os direitos políticos por 8 anos, senador Tomás Correia. Aliás, por conta disso, tomei a iniciativa de fazer um projeto de lei para, nesses casos, a lei da ficha limpa, quando não é culpa e responsabilidade do administrador municipal, o caso do prefeito, seja considerado ineficaz a lei da ficha limpa, porque não é a culpa dele, mas a culpa, sim, do governo federal, que não fez o repasse adequado dessa receita. Aumentar a despesa com o pessoal 180 dias antes do fim do mandato é o que impede a lei de responsabilidade fiscal. Também contratar operação de crédito por antecipação de receita e contrair, nos últimos 2 quadrimestres do mandato, despesas que não possam ser pagas integralmente dentro dele ou que fiquem para o exercício seguinte, sem que haja dinheiro no caixa para honrar esses contratos. Isso tudo é o que prevê hoje a Lei de Responsabilidade Fiscal. E amanhã, aqui em Brasília, os prefeitos municipais estarão novamente mobilizados para tentar, do governo, essa liberação emergencial, porque a pesquisa feita pela Confederação Nacional dos Municípios, com cerca de 2.000 prefeituras, 43,6% dos entrevistados prevêem que fecharão o ano com contas pendentes sem verba em caixa.
Está aqui também presente, queria cumprimentar o prefeito de Carazinho, Ailton Magalhães, que está também vivendo os mesmos dramas que nós estamos enfrentando, caro prefeito. Boas-vindas a essa visita aqui a Brasília. Sei que amanhã o senhor vai engrossar, junto com o prefeito Sensi, a gritaria aqui, ou a reclamação justa dos prefeitos pela situação. A conta ficou toda nas costas dos prefeitos, disse o presidente da Frente Nacional dos Prefeitos, João Coser, que é do PT, também do Partido dos Trabalhadores do Espírito Santo. Os prefeitos reclamam da inclusão de novos gastos, como a lei do magistério, ou piso nacional do magistério, e o aumento do salário mínimo, que impactou sobre os gastos das prefeituras municipais. Amanhã, mais de 1.000 prefeitos prometerem estar aqui em Brasília para pressionar o governo. A lista foi entregue já, como eu disse, em outubro, à ministra Ideli Salvati. Eu estava presente nessa audiência quando foi solicitado essa liberação emergencial para o país todo de 1 bilhão e 500 milhões de reais. Na verdade, é uma situação muito grave essa, porque nós estamos diante de uma situação que pode inviabilizar a situação dos prefeitos do ponto de vista do seu direito político. Um dos artigos mais controversos da legislação fiscal proíbe os governantes de deixarem despesas a pagar para os seus sucessores, isso inclusive em caso de reeleição, sem que os recursos correspondentes estejam disponíveis. A pena pode chegar a 4 anos de prisão e incluir multa de 30% do salário. Mesmo com a possibilidade de recursos a instâncias superiores, os condenados se tornam fichas sujas e, portanto, inelegíveis. Como há divergências na interpretação dessa regra, a taxa de punição é baixa, mas trata-se de um risco. Um dos casos notórios de absolvição aconteceu recentemente no caso de São Paulo. E é exatamente por conta disso que eu faço novamente um apelo ao governo federal. Sou uma senadora municipalista. O municipalismo no meu estado tem um grau de uma força muito grande pela participação, pelo esforço que os administradores municipais fazem no cumprimento não só da Lei de Responsabilidade Fiscal, mas também para cumprir toda a legislação em vigor. Então, é preciso que nós teremos agora, senador, antes de encerrar o exercício legislativo de 2012, um compromisso inadiável, que é aprovar a nova redistribuição do FPE, que é o Fundo de Participação dos Estados. Isso foi uma determinação do Supremo Tribunal Federal há 2 anos. Nós não podemos, de forma alguma, imaginar solicitar ao Supremo uma prorrogação desse prazo. Temos que votar e aprovar da melhor maneira possível, para evitar qualquer problema para as receitas dos estados. E, em seguida, examinar também o FPM, que é o Fundo de Participação dos Municípios, e que, para a maioria dos mais de 5.000 prefeituras municipais, esta é a principal fonte de receita, porque não existem outras formas de arrecadação. Com a economia deprimida, com problemas de seca no Nordeste e no Sul do país, isso se agrava, e se agrava ainda mais. Por isso, nós temos que ter a responsabilidade, o Senado Federal, como Casa da República, de tratar dessa questão com a urgência que ele merece, sob o risco de, injustamente, 3.000 prefeitos municipais ficarem com o risco de serem inabilitados ou inelegíveis por 8 anos, não por sua responsabilidade, mas por conta do desajuste nas contas provocado pela redução da receita do FPM. Muito obrigada, senhor presidente.